E aí galera, quanto tempo? Aqui é o Júlio, tô fazendo um vídeo depois de muito tempo. É, Daqui em diante gostaria de falar de vídeos, falar de coisas mais relevantes para o pessoal, né? Baseado nos comentários que eu tiver ou nos pedidos que eu tiver, né? E hoje eu gostaria de falar sobre um pedido que, quer dizer, uma pergunta que me fazem muito sobre línguas em geral, especialmente o japonês, né? Então o tema de hoje o japonês é uma língua difícil, né? E para falar nisso, eu acho que tem é, algo importante sobre idiomas. A propósito sobre idiomas, eu considero que eu falo bem três idiomas estrangeiros, a saber o inglês, o alemão e o japonês. A propósito, os idiomas eu estudei nessa ordem, né? Eu primeiro aprendi inglês quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. Aí 16, quando eu estava no segundo grau, né? Se estou enganado, segundo ano do segundo grau eu comecei a aprender alemão. E no terceiro ano, eu comecei a fazer aula de japonês, depois entrei para a faculdade e fiz japonês. Então, nessa ordem, né? E, por incrível que pareça, o idioma que eu aprendi mais rápido foi o japonês. E sobre idiomas, eu tenho assim, eu acho que tem três fatores importantes, né? Para aprender idioma. Primeiro, eu acho que tem a motivação, questão de motivação para aprender o idioma. Segundo lugar, a dedicação, né? E também ter um terceiro ponto, né, que eu acho importante é a distância do idioma que você vai estudar em comparação com o seu idioma materno, que no meu caso é o português, né? E falando sobre o primeiro aspecto, motivação, né? Dos idiomas que eu aprendi, considerando inglês, japonês e alemão, o que eu aprendi mais rápido foi o japonês pela motivação. Quer dizer que quando eu estava ainda no segundo grau, eu gostava muito de filmes japoneses, desenhos japoneses. Eu era assim muito interessado nos kanjis, que eu queria ler, né? Não só ver. Eu achava uma escrita bonita, mas eu queria entender, né? Então essa motivação fez com que eu estudasse o idioma mais do que os outros, né? Que levou a dominá-lo mais rápido, né? E eu lembro que eu fiz um ano de cursinho, né? Era uma hora por semana. Fiz mais um ano de cursinho antes de entrar na UFRJ para estudar. E eu lembro que na UFRJ eu progredi no idioma muito rápido. Eu comecei a pular período, né? Eu entrei já no segundo período eram 8 períodos de língua japonesa. Eu entrei no segundo, pulei para o quarto período, depois para o quinto. E eu lembro que eu assisti a aula do último período por 2 anos e meio, né? Pra mostrar como eu progredi no idioma, né? É, Então, essa questão Perdão, essa motivação, né? Eu estudava muito. Dois, eu acho que a dedicação, que nesse aspecto acho que me ajudou a aprender o japonês mais rápido, porque estava sempre lendo materiais, vendo filmes, desenhos, melhorando o vocabulário, né? Então isso ajudou muito. E a questão 3 sobre a distância do idioma materno, não foi tanto uma barreira, apesar de o japonês ser bastante diferente do português, né? Tanto em questão de pronúncia, de acento, quer dizer, acento especialmente, que eu acho que é a coisa mais difícil para nós brasileiros. É, a gramática é bem diferente, a ordem das palavras, né? Mas isso não foi empecilho para aprender, né? Distância do idioma materno, né? E pegando já o gancho aí no idioma materno, né? Distância do idioma materno, eu queria fazer uma simples comparação de 4 idiomas, né? Por incrível que pareça, assim, por incrível que pareça, né? Eu estudei todos eles, só que não sou fluente em todos, né? Mas só para fazer uma comparação simples, né? Vocês terem uma ideia do que passa pela minha mente quando eu vejo a língua japonesa, né? Bom, comparando com o português, quer dizer, nosso idioma, né? A questão que eu vejo assim, eu acho que o que no começo foi mais difícil de acostumar é com a ordem das palavras, né? Porque o japonês usa a ordem sujeito, objeto e verbo, que é muito distinta, uma ordem muito distinta do português, né? Então, dizendo assim, eu estudo japonês, em japonês seria eu, japonês, estudo, né? Ou seja, seria Watashi wa Nihongo o Benkyou shimasu. Outro aspecto que eu acho interessante é que o japonês, para descrever as funções gramaticais, usa partículas, né?
é algo que não temos em português, né? Então, na frase que eu disse, eu estudo japonês, a partícula usada para indicar o sujeito é o. Nihongo o benkyou shimasu. Então, isso, eu creio que no começo é difícil de acostumar isso na parte da gramática, né? Na parte do acento eu acho complicado, quer dizer, da pronúncia eu acho difícil o acento. E há uma tendência de nós, falantes de português, estressarmos a segunda sílaba, quer dizer, partindo do final, ou seja, as palavras em português são mais nossa, estou esquecendo, proparoxítonos, né? Paroxítonas, né? Que na realidade só pode, quando nós falamos japonês com sotaque brasileiro, eles só vão achar, talvez achem um pouco estranho, né? Causa um certo estranhamento e o japonês seja um pouco forte, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, com um sotaque brasileirão mesmo falando, seria Watashi wa Bradiru-jin desu. Não tem nada de estranho para mim. Eu devo falar assim quando eu tô nervoso, né? Mas só vai causar um estranhamento, né? O que eu virei como dificuldade, talvez, na questão da pronúncia são as vogais longas, né? Por exemplo, distinguir tia e, por exemplo, avó. Por exemplo, oba-san para tia, né? E avó seria um A longo, oba-san. Quer dizer, uma coisa que não fazemos em português para distinguir palavras, né? Não tem distinção de vogal curta e longa. Acho que é praticamente. E acento, por exemplo, seria. O acento do japonês é um pouco diferente porque ele não é acento de. Como é que fala? Eu acho que o termo certo em inglês seria stress accent, quer dizer, acento de stress, quer dizer, forte ou fraco, né? Então a gente fala. O exemplo clássico do português seria sábia, sabia, sabiá. Só que em japonês não existe esse tipo de distinção, ou seja, as palavras não são pronunciadas fraca ou fortemente, né? Elas são pronunciadas alto ou baixo, né? Por exemplo, o, quer dizer, os exemplos típicos quando eu comecei a aprender japonês era, por exemplo, distinguir aqueles pauzinhos que a gente usa para comer, né? E, por exemplo, ponte. Só que, infelizmente, aqui em Osaka, onde eu moro, é o contrário do que eu vou tentar falar agora, né? Espero que eu não erre. Pauzinhos em japonês padrão, né? Ryojungo. Seria. Nossa, se eu pensar. Hashi. Hashi. O acento, a altura está no ha, né? Hashi. E se você quiser falar ponte, ponte é hashi. 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 Quer dizer, pauzinho hashi. E ponte hashi. Né? Não é o caso de a gente falar com acento português. Hashi. Hashi. Vai causar um estranhamento, né? E, bom, mudando agora, vamos para o coreano, que é bastante parecido com o japonês em questão de estrutura. Tem um vocabulário também, só que o vocabulário é meio polêmico, porque parece ser mais empréstimo linguístico do que vocabulário em comum entre as duas línguas, né? Mas vamos comparar um exemplo bem básico, né? Por exemplo, eu pensei em falar uma coisa bem simples, eu sou brasileiro, nos dois idiomas, né? Primeiro em japonês, né? Watashi wa Burajiru-jin desu. De novo, Watashi wa Burajiru-jin desu. Em coreano seria Nanun Burajir Saram Imnida. Nanun Burajir Saram Imnida. Eu acho interessante porque a função das partículas é igual. Tanto o A no japonês quanto o Nun em coreano indicam tópico, né? A formação de nacionalidade é o país mais pessoa, né? No japonês seria Burajiru, mais Jin, quer dizer, indica pessoa, né? Em coreano seria Burajir, Brasil, né? E pessoa Saram, Burajir Saram. E no final vem o verbo. No japonês é des, quer dizer, verbo ser. Quer dizer, eu brasileiro sou. Em coreano a mesma estrutura. Quanto a mim, né? Nanun, Burajir Saram, brasileiro, imnida, sou. Então a ordem das palavras é a mesma, né? O que causa eu acho que para os coreanos causa uma facilidade de aprender o idioma, quer dizer, muito melhor que para nós brasileiros, né? E eu constatei isso quando estudei em 95 na Universidade de Ryukyu, em Okinawa, que havia alguns coreanos na classe, eles eram os melhores, geralmente, para falar, né? E vamos passar, baseado nisso, vamos passar para o próximo grupo, que é o pessoal que fala chinês, né?
Apesar que chinês não tem nada a ver com japonês, né? Porque chinês é uma língua tonal, ou seja, a palavra vai ser distinguida pelo tom usado na palavra, e vou fazer um outro vídeo sobre isso, né? E o interessante é que, como muitos sabem, os ideogramas usados no japonês vieram do chinês, né? Então, quando se coloca os kanjis, eles são os mestres, né? Por exemplo, um exemplo bem simples que eu pensei é, por exemplo, eu estudo chinês, né? Por exemplo, em chinês seria 我学习中文. Perdão. Não, tá certo. 我学习中文. Na realidade, em japonês vai ficar bem diferente, né? Watashi wa Chugoku go o benkyou shimasu. O que eu acho interessante é que os kanjis, quer dizer, apesar da ordem ser diferente do japonês, eles vão permitir que a pessoa aprenda bem rápido, porque o estudar em chinês seria shui, shi. Em chinês, em japonês, o mesmo ideograma seria lido como gakushu, né? Então, quando os chineses eles virem as letras, eles vão aprender bem mais rápido do que nós, né? E o vocabulário deles vai ser aumentado bem mais rápido, né? No geral, eles aprendem bem mais rápido. O que me lembra que a última vez que eu tentei fazer o certificado de japonês, a prova chamada Nihongo no Ryokushiken, o nível 1, a maioria é chinês e coreano. Só que, interessantemente, eles só se preparam para a prova, e vi muita gente que não falava bem, mas eles estão lá em massa, né? E um outro idioma que eu achei interessante para comparar, ainda que eu não fale fluente em estado pouco, é o finlandês. E eu acho interessante o finlandês porque, assim como um aspecto dele é em comum com o japonês, que é uma língua aglutinante, ou seja, as funções gramaticais vêm depois do substantivo, ou seja, não há uma preposição como em português, mas posposição, né? Um exemplo bem simples que eu lembrei, não vai ser assim uma comparação bem exata com o japonês, mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar finlandês, eu achei interessante, porque, por exemplo, não usa preposição, né? As funções gramaticais vêm depois, por exemplo. Dizendo, se eu for falar, por exemplo, eu moro em Osaka, em finlandês, vai ficar Minä asu Osakassa. Em questão da ordem gramatical é igual ao português, né? Quer dizer, eu moro, Minä asu, quer dizer, sujeito e verbo, né? Mas eu acho engraçado como a função, por exemplo, em Osaka, né? Ela é expressada em finlandês, porque Osaka, né, é o local, né? E para indicar um local, por exemplo, em coreano, perdão, em finlandês, a partícula que vai ser usada é sa. Isso seria gramaticalmente semelhante a falar Osaka ni. Quer dizer, ni é a partícula em japonês para indicar local, né? Então, Osaka ni seria correspondente a Osaka sa. E eu já tive a oportunidade de conhecer finlandeses. No geral, eles falam muito bem. Não só os finlandeses, mas pessoas que falam idiomas aglutinantes, como os turcos, por exemplo, né? Como os mongóis. Por exemplo, para quem assiste televisão no Japão e vê os lutadores de sumôs falando, eles geralmente falam muito melhor do que muitos aprendizes do idioma que são ocidentais, né? Então, ficando por aí, né? Só para mostrar que o japonês é difícil falar que o idioma é difícil, dependendo de que língua que a pessoa fala, né? Tem também a motivação da pessoa, né? E a dedicação, né? Então, eu acho que é meio complicado falar que japonês é difícil. Mas se você acha difícil, né? Se você passou por alguma dificuldade para aprender e quiser comentar, eu vou ficar feliz, né? Eu agradeço por ter assistido esse vídeo, né? Se gostou do vídeo, bota um gostou aí, né? Faça comentários. E eu pretendo ficar fazendo mais vídeos, né? Espero, se o pessoal participar e me ajudar, é mais fácil para fazer mais vídeos. Mas obrigado por ter assistido. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.